Olá pessoal, tudo bem? O assunto hoje é população brasileira, um assunto que cai muito em vários concursos, principalmente no concurso da CESP, UNB. População brasileira, o que vai ser importante você saber para você poder resolver as questões da sua prova? Em primeiro lugar, a taxa de crescimento da população brasileira. Você precisa ter a compreensão de qual o número de habitantes que existem no Brasil. Hoje nós temos aproximadamente 200 milhões de habitantes. É claro que esse é um ano censitário, porém, talvez por conta do coronavírus, não seja realizado o censo demográfico do ano de 2000. Mas isso não significa dizer que nós não temos uma base, uma noção da quantidade de pessoas que existem no Brasil. Então existe um logaritmo, um modelo matemático desenvolvido pelo IBGE, em que ele coloca esses dados no seu portal, no seu site, e todos nós podemos conferir. Então aquele dado ali está mostrando para a gente que hoje nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Esse número é um número expressivo, mas ele representa um perigo para os recursos naturais, ele representa um perigo para a nossa economia. Dizer simplesmente esse número não dá para a gente uma noção de ter uma compreensão sobre a economia e sobre os recursos naturais. Nós precisamos avaliar como é que está a evolução dessa dinâmica do crescimento populacional. A população brasileira cresce num ritmo acelerado. Se ela cresce num ritmo acelerado, ela precisa de políticas de controle de taxa de natalidade. Ou ela cresce num ritmo lento. Se ela cresce num ritmo lento, ela vai precisar de políticas de incentivo de natalidade. E aí é que está o X da questão. É isso que a tua prova vai acabar cobrando de você. É isso que é necessário que você tenha uma compreensão, e por isso que os assuntos de atualidade, eles são intimamente relacionados aos assuntos de geografia. Quando você passa a ter a compreensão desse conteúdo, quando você entende as transformações que ocorreram no Brasil, você passa então a ter uma boa prova, você passa a conseguir fazer uma boa prova. Então preste atenção aqui, por favor. Primeiro, você precisa ter a noção de que o Brasil, ele é um país populoso ou ele é um país povoado? O Brasil, ele será um país populoso, ou seja, ele tem um grande número de habitantes. Um país povoado é aquele que apresenta um grande número de habitantes por uma determinada área. Então aí eu encontro essa taxa. Nós estamos no estado de Alagoas. O agreste nordestino, ele é uma região povoada. Ele tem um grande número de habitantes por área. Mas não é tão expressivo a densidade populacional dessa região quanto na faixa litorânea, que também vai apresentar um povoamento elevado. Só que o Brasil é um país populoso e não povoado. Onde é que a nossa taxa de povoamento será baixa? Será baixa na região norte ou na região amazônica. Já caiu esse tipo de questão? Preste atenção então. O Brasil, ele é um país populoso, mas não é povoado porque existem desertos populacionais. Algumas regiões interioranas, como é o caso do Agreste, passa a ter uma configuração de povoado. Também o litoral brasileiro, em função das grandes cidades brasileiras, nós também temos ali uma grande concentração populacional. Saiu daí mais para o interior, centro-oeste, norte do país, nós teríamos um domínio de baixo conjunto populacional perto da imensidão de área que existe. Então por isso é que o Brasil ele só é considerado populoso e não é considerado povoado. Se a tua questão falar de regiões específicas dentro do Brasil, como o litoral, aí sim é que você vai marcar o povoado como uma resposta correta. Lembra do que eu estava falando sobre o conjunto da população brasileira? Se é bom ou se é ruim? Para a gente poder chegar nesse cálculo, a gente precisa entender o crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. A taxa de natalidade é o número de nascidos a cada 1000 habitantes. Por isso que não é por 100, ele é por 1000, em um determinado período de tempo. Então nós teríamos aqui
por 1000. Vai aparecer esse símbolo aqui na sua questão, na sua prova. A taxa de mortalidade é o número de óbitos, mortes, a cada 1000 habitantes. Então, também por 1000 ao longo de um determinado período de tempo. Com isso, a gente observa essa diferença aqui é que vai representar o crescimento vegetativo. Eu vou chamar então taxa de natalidade de azul e a taxa de mortalidade de vermelho, tá bom? Então, ó, taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade equivale ao crescimento vegetativo do meu país. Ao longo do tempo, o que aconteceu com o crescimento vegetativo da população brasileira? Se eu pego nesse recorte aqui o início do século XX e agora o início do século XXI, ou seja, aproximadamente 100 anos, nós podemos observar que lá para a década de 20, da década de 10 do século 20, nós tínhamos uma taxa de natalidade muito elevada. Isso porque a população brasileira morava majoritariamente no campo. Então, no campo se tem muitos filhos, porque no campo começa a se trabalhar cedo. Então, o filho ele passa a ser visto como mão de obra. O filho, homem, vai ajudar na lavoura com o pai. A filha, mulher, vai ajudar nas atividades domésticas com a mãe. Ou então, prestar serviço para vizinhos. Então, por isso, a taxa de natalidade lá, ela passa a ser elevada. Só que o saneamento básico nas áreas rurais, ele é precário. Mais precário ainda do que nos centros urbanos. Então, as campanhas de vacinação nas zonas rurais também não são tão eficientes quanto nas zonas urbanas. E por isso mesmo, a taxa de mortalidade também será alta nessa região. Então, no Brasil, na década de 20 do século 20, eu estou colocando aqui, ó, 1920, nós tínhamos um país que tinha uma alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Qual era o resultado do meu crescimento vegetativo? O meu crescimento vegetativo era baixo, com elevadas taxas de natalidade e mortalidade. Só que a partir da década de 30, o Brasil começa a se urbanizar porque ele começa a se industrializar. Nesse processo de industrialização que acontece na economia brasileira, o primeiro indicador que cai quando a população brasileira sai do campo e vai para a cidade é o indicador da taxa de mortalidade, porque ele logo de cara se depara a um saneamento básico melhor. Então, a taxa de mortalidade ela vai começar a cair até que ela fica estagnada aqui embaixo. A taxa de natalidade não cai logo de cara. Então, essa taxa de natalidade ela vai permanecer estável. Mas por que essa taxa ela vai permanecer estável? Porque o cara que migrou do campo para a cidade, ele vai levar a sua cultura do campo para a cidade. Então, se no campo ele tinha muitos filhos, ele vai permanecer com esse hábito cultural. A questão de reduzir o número de filhos pertence a nós que temos uma cultura muito mais urbana do que rural. Mas a primeira geração que veio do campo para a cidade não pensava assim. E muitas pessoas que estão me vendo agora têm casos na sua família em que os seus pais tiveram uma quantidade de filhos menor do que os seus avós, que tiveram uma quantidade de filhos menor do que os seus bisavós e assim sucessivamente, porque se tinha muitos filhos quando a população brasileira estava no campo. Então, na medida em que ela vai saindo do campo e indo para a cidade, ocorre uma transformação. Entre as décadas de 60 e 70, 1960, 1970, nós temos a mudança, onde a gente passa agora a ter a maioria da população na cidade e não mais no campo. Então, com isso, as novas gerações já começavam a ver que filho na cidade é custo. Se filho na cidade é custo, começam então a reduzir a taxa de natalidade.
Claro que essa redução ela não é igualitária para todos. Existem pessoas que têm condições de fazer um planejamento familiar. Existem outras que moram nas cidades e como as cidades elas são excludentes, ele apenas sobrevive. Então, muitas vezes, ele pode ter até um grande número de filhos, 4, 5, 6 filhos, se comparado a alguém de classe média que tem 2 ou 1 filho apenas. Mas ainda assim, esse cara tendo 4, 5 filhos, já é uma redução do conjunto de filhos, do conjunto populacional, se comparado às gerações anteriores. É considerado taxa de reposição populacional quando você deixa 2 descendentes. Então, é analisado a taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher em idade fértil, e a partir daí se analisa se essa taxa de fecundidade ela apresenta um resultado superior a 2 ou inferior a 2. Quando for inferior a 2, significa dizer que 2 ancestrais estão deixando menos do que 2 descendentes. Então, essa política da classe média de o casal vai ter 1 filho apenas, ela está reduzindo o conjunto populacional pela metade de uma geração para outra. E é isso que está demonstrando aqui nesse gráfico. Essa queda ela é significativa. Enquanto a população estava entre o campo e a cidade, aumentou o crescimento vegetativo. Então, nas décadas de 60 e 70, o crescimento vegetativo era alto. Se liga, porque já foi cobrado isso em provas anteriores. Baixo crescimento vegetativo na década de 20, alto crescimento vegetativo nas décadas de 60 e 70 e depois retorna de novo, olha, a ter uma baixa taxa de crescimento vegetativo. Ricardo, como é que eu vou diferenciar um do outro? Aqui é baixo crescimento vegetativo com baixa taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Aqui é baixo crescimento vegetativo com alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Aqui a população estava no campo e aqui a população está na cidade, tá bom? Então nós teríamos aqui a mudança. Então isso é chamado de zona de transição demográfica. Transição demográfica. Essa transição demográfica é a transição do campo para a cidade. E agora o que nós podemos projetar para o futuro? É a continuação dessa tendência. Então, no futuro, nós ainda vamos observar aqui, uma queda da natalidade. E o que vai acontecer com a mortalidade? Também vai ficar estagnado ou descer um pouco mais. Só que percebam que eu tenho uma alteração. A partir desse ponto futuro aqui, a taxa de natalidade será menor do que a taxa de mortalidade. Isso significa, na minha fórmula, que a taxa de mortalidade será maior do que a de natalidade. Então, o valor negativo ele vai ser maior. Consequentemente, o meu resultado final será negativo. Ou seja, quando a gente chegar nesse cenário aqui, nós teremos uma redução do conjunto da população brasileira. E não pense que estamos distantes. As projeções do IBGE mostram que a partir de 2035 a população brasileira vai começar a diminuir de tamanho. Hoje, o que nós temos é um crescimento populacional com uma redução da taxa de crescimento. O crescimento vegetativo cai, mas a população aumenta. Ricardo, eu não estou entendendo. Eu vou jogar para o dinheiro, porque dinheiro é bom que todo mundo entende. Olha só, vamos supor que no primeiro mês você trabalha e ganhou R$1.000. No segundo mês, o seu patrão te deu R$1.500. No terceiro mês, você ganhou R$2.000. Aí você fala, poxa, bacana. O que você espera ganhar agora nesse quarto mês? Você pode esperar ganhar R$2.500, não é isso? Só que você ganha R$2.200.
Aumentou ou diminuiu a taxa de crescimento? A taxa de crescimento era de 500 em 500, então a taxa de crescimento diminuiu. Mas o seu salário aumentou ou diminuiu? O seu salário aumentou. É isso que está acontecendo com a população brasileira. Está diminuindo a taxa de crescimento da população brasileira. Está aumentando o conjunto da população, mas diminuindo a taxa. O que vai acontecer a partir de 2035? Nós vamos sair desse valor e vamos voltar a esse valor aqui. Então, nós começaremos a ter uma redução do conjunto populacional. Então, a partir daqui, nós teremos uma fase compreendida como fase pós-industrial. Isso pode aparecer na sua prova, viu? Fase pós-industrial a partir de 2035. Talvez ele nem use essa data, porque essas projeções elas vão mudando ano após ano. Talvez ele fale que na próxima década nós vamos entrar numa fase pós-industrial. Como consequência, nós teremos um aumento do conjunto populacional. Você já sabe que é falso essa afirmativa, tá bom? Analisando a pirâmide etária, a gente consegue fazer uma leitura das diversas faixas de idades que existem no Brasil. Então, a pirâmide etária ela sempre vai começar com a população de 0 a 5 anos, depois de 5 a 10 anos, depois de 10 a 15 anos e assim vai até terminar o conjunto populacional. Hoje, o nosso desenho de pirâmide etária está assim, com essa configuração. Olha só para a base. A base ela é muito importante, porque aqui na base nós temos a população de jovens. Aqui no meio nós temos a população de adultos, enquanto que no topo nós temos a população de idosos. Essa população de jovens e de idosos, eles não trabalham, ou porque não têm idade produtiva, ou porque já trabalharam e por isso mesmo agora merecem e precisam descansar. Claro que existem jovens que acabam trabalhando, mesmo sendo proibido, e também existem idosos que estão cheios de energia e que estão trabalhando por aí. Quando você tem esses dois conjuntos populacionais, de jovens e de idosos, você está falando da população economicamente inativa. Inativas são aquelas pessoas que não estão aptas ao mercado de trabalho. População economicamente ativa é a população que está apta ao mercado de trabalho, tá bom? Então, ela está apta ao mercado de trabalho. Não significa dizer que ela está trabalhando. Então, a população de adultos é a população apta ao mercado de trabalho. Não significa dizer que ela vai encontrar emprego. Então, o desempregado pertence à população economicamente ativa. O desempregado pertence à população economicamente ativa. Aquele camelô que vende alguma coisa pirata, que é ilegal vender coisa pirata, aquele camelô que está irregular, ele pertence à população ativa ou inativa? A tua questão pode trazer um exemplo, pode trazer uma característica. Então pode falar lá, José, que é camelô, que vende produtos vindo da China e tal, assim, assim, assim. Esse é o exemplo que ele está dando na questão. Aí ele vai perguntar para você, ele pertence à população economicamente ativa ou ele pertence à população economicamente inativa? Se a questão falar que ele pertence à população economicamente ativa, está certo. É o mercado informal da economia, o qual o José faz parte. Então, o setor informal não paga tributos, mas ainda assim entra como população economicamente ativa. Entra como população economicamente inativa quem está inapto ao mercado de trabalho. Inapto ao mercado de trabalho. E aí eu posso até ter um grupo de adultos. Vamos supor que eu tenho adultos que estão estudando. Esse adulto que está estudando, ele não vai entrar momentaneamente no mercado de trabalho. Então ele escolheu não entrar no mercado de trabalho e por isso ele pertence à população economicamente
inativa e não a população economicamente ativa. Ou seja, uma coisa é a idade do sujeito, outra coisa é a atividade econômica dele. Se ele é jovem e trabalha, mesmo na ilegalidade, ele pertence à população economicamente ativa. Se ele é idoso e trabalha, ele pertence à população economicamente ativa. Se ele é idoso, aposentado, está em casa, descansando, ele pertence à população economicamente inativa. Ele está inapto, foi uma escolha dele não pertencer mais, ou então ele é obrigado, por alguma razão, a não pertencer mais à população economicamente ativa. Por fim, no censo demográfico também é analisado a etnia da população brasileira. Nós temos uma diversidade étnica muito rica e muito interessante. Infelizmente, essa diversidade étnica que existe no Brasil não foi suficiente para não termos elementos racistas, preconceituosos no nosso território. O próprio surgimento da etnia parda é uma prova de que existe um racismo no Brasil. Pardo não é a eclosão de nenhuma etnia. Quando você tem uma configuração, uma miscigenação entre essas etnias, nós passamos a ter os cafusos, os mulatos, os mamelucos, mas não os pardos. Os pardos eles não eclodem a partir da miscigenação étnica. Eles eclodem, na verdade, a partir do preconceito que existe no Brasil. E até hoje esse preconceito ele continua sendo demonstrado nos centros urbanos. Vá até o presídio e veja a cor da pele das pessoas. Vá até um condomínio fechado e veja a cor da pele das pessoas. Todos os dois núcleos estão murados, isolados em centros urbanos, porém com uma configuração étnica completamente divergente. Esse assunto sobre racismo, sobre etnias, também aparece constantemente na sua prova. Então fique sempre atento a esse tipo de assunto. Em relação às migrações, migração é deslocamento populacional. Como elas acontecem no Brasil? No Brasil nós temos migrações basicamente de ordem econômica, ou seja, é a atividade econômica que vai movimentar a população brasileira. A partir do momento em que chega na década de 60 a Revolução Verde, a atividade agropecuária para reverter as características indesejáveis dos solos, o centro-oeste brasileiro será ocupado. Também, auxiliado a isso, nós temos a construção de Brasília em 1960. Então, essa migração que acontece na década de 60 é uma migração de nordestinos, sulistas, do Sudeste também, de São Paulo, Rio, Minas, que migra para o centro-oeste do Brasil. Então, essa é uma migração para o centro-oeste do Brasil, em função do avanço da fronteira agrícola que acontecia nesse período. Na década de 70, nós temos o forte êxodo rural, principalmente da população de nordestinos que saem do Nordeste, do campo do Nordeste e se deslocam para o Sudeste, mais especificamente para São Paulo. Então ele sai do campo e vai para a cidade, por isso o nome é êxodo rural. Na década de 90 nós temos um movimento meio que contrário. Aqueles nordestinos que foram para o Sudeste retornam agora para o Nordeste porque o Nordeste começa a crescer economicamente. Então nós teríamos aqui, a partir da década de 90, uma migração de retorno. Só que não é retorno para o campo, é o retorno do nordestino para a região Nordeste. Mas ele vai retornar para a cidade que está na região Nordeste. Século XXI, nós temos agora as migrações de curta distância, de curta duração. Então essa migração ela é rápida, as cidades médias começam a crescer, então são migrações curtas. Porque o nordestino ele não precisa mais sair do interior do Nordeste e ir até o Sudeste. Ele agora encontra as cidades nas regiões do Agreste
e da zona da mata alagoana e nordestina de uma maneira em geral. Então, por isso que o deslocamento agora ele passa a ser de curta intensidade, de curta duração, de curto espaço geográfico. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ajudado e até a próxima aula. Tchau, tchau.